de ter o consentimento de vocês para gravar essa aula de hoje, seguindo aí as recomendações da LGPD. Show de bola! Então, vamos lá. Se vocês quiserem, se sentirem à vontade aí, abram a câmera de vocês para a gente conhecer o rostinho de vocês aí. Quem se habilita aí a abrir a câmera? Vamos lá. Vamos lá, Janderson. Manda ver aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Prazer demais estar aqui com vocês, junto com o Tarcísio. Hoje vocês já sabem, se inscreveram para uma aula sensacional. E não é porque a gente preparou, não. É porque ela é sensacional mesmo. Tem sido cada vez mais uma realidade dentro das empresas, dos recursos humanos. Por onde a gente tem passado, pelas empresas que a gente tem trabalhado, a gente vê isso como uma constante. E eu tenho certeza que vocês, como gestores, colaboradores, enfim, têm passado por situações também assim. Mas qual é o grande desafio? É aprender justamente a gerenciar conflitos. Diz aí para nós, vai dizer que você não gosta de uma treta, não é verdade? Quem gosta de treta aí, dá um joinha aí no chat aí para nós. Hoje a gente vai aprender sobre isso. É uma aula bem bacana. O Tarcísio preparou aqui a parte visual muito bacana, vocês vão entender, vão seguir com a gente um passo a passo das causas, das consequências, das soluções, enfim. Está muito bem preparada essa aula. Eu acredito, Tarcísio, que é uma das aulas mais bacanas que foram preparadas. Então, cara, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, e mais ainda, muita coisa que está aqui você vai colocar em prática. Amanhã mesmo você vai chegar já na empresa, no trabalho, no seu local aí de onde você exerce sua profissão, sua missão, você vai colocar em prática e vai falar assim, olha só, cara, não é que as tretas diminuíram, tudo por conta de dicas aqui sensacionais, mas olha, não são só dicas, são coisas testadas, tem muita coisa aqui testada e aprovada, validada dentro das empresas por onde a gente vai. Então, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência e ainda dá tempo, tá bom? Se você conhece alguém que não está aqui com a gente, dá tempo de chamar. Manda o link aí da descrição, fala, ó, vem que dá tempo. Então, até mais. Já já a gente se vê, o Tarcísio começa aqui. Então, prepara aí, caderno e caneta na mão. Um grande abraço para vocês. Até daqui a pouco. Legal, anotem tudo, hein? Anotem tudo. Tem uma surpresa para vocês, assim, não estava previsto, mas eu fiz um mapa mental para poder ajudar vocês aí a organizar as ideias. Tenho certeza que você, como gestor, como gestora, sabe aí, ou já passou como pai, mãe, marido, como uma pessoa que interage com outros aí, já passou por essa questão da gestão de conflitos. E, com certeza, você tem as suas metodologias, né, a maneira que você aprendeu, mas não tem nada bom que não possa melhorar, ou aquele que se considera incapaz também, hoje vai sair daqui com muitas informações para poder trabalhar bem com a gestão de conflitos. E não para de chegar gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Para a gente é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu, então, sem mais conversa ou enrolação, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Ok. Olha só a sopa de letrinhas que nós temos hoje aqui. Legal. Gente, nosso intuito aqui é de ajudar cada vez mais empresários, pessoas que têm dificuldades hoje em trabalhar com
com equipes, com times, para fazer as empresas faturarem mais, fazer as empresas terem um time organizado, porque, afinal de contas, tudo gira em torno de pessoas. Tudo gira em torno das pessoas que nos apoiam, que apoiam a empresa no atendimento ao cliente, que apoiam no back-office, que faz o marketing, que trabalha as estratégias. Tudo gira em torno de pessoas. O seu negócio, aquilo que você faz, só existe porque existe uma pessoa que precisa daquilo que você faz. Precisa daquilo que... vou pedir só para o pessoal aqui ir admitindo quem está entrando, porque senão eu não consigo parar aqui. Só um minutinho. Pronto, ok. Então, se não existir pessoas, não existem negócios. Se não existirem necessidades humanas, não existem produtos. Então, tudo gira em torno de pessoas. E pessoas, como o Janderson falou, gostam de uma treta, né? Gostam de testar o coração, testar as emoções, testar as razões, né? Testar aquilo que tem no cérebro como informação cognitiva e também emocional. E os conflitos são comuns, são naturais dentro de relações humanas. Não existe uma só relação humana que não tenha gerado um momento ou outro, um conflito, ou um pequeno momento de tensão. Sim ou não? Nós entendemos que dentro das relações humanas existem também as coisas que são concordâncias e discordâncias, tá? Então, falando um pouco daí do conflitos, o que é conflito, como que os conflitos são gerados, quais os problemas os conflitos geram, quais são as causas de conflito. Não consegui cobrir tudo, mas você vai ver que tem muita coisa aqui, tá? E aí pode ser um papo para outros encontros ou outros conteúdos que a gente pode gerar aqui. Mas, de fato, dentro da literatura, o que a gestão de pessoas, a gestão organizacional prevê sobre a questão de conflitos ou define sobre conflito? Gestão de conflito é a área ligada à gestão empresarial, que se responsabiliza pela conciliação entre duas ou mais partes interessadas, de interesses opostos, né, a fim de alcançar uma solução vantajosa para todos os envolvidos. Então, no geral, a definição aí de conflito é isso, né? Ligada aí à área de gestão de pessoas para responsabilizar sobre a conciliação de interesse entre partes opostas, ou seja, pessoas que estão aí defendendo seus próprios interesses e aí em algum momento entram em desacordo, tá? E aí como que nascem os conflitos? Partindo do princípio do efeito dos conflitos, né? Você pode se identificar e você pode estar identificando aí dentro da gestão de pessoas, se você está envolvido, se você é ou não é líder, se você é ou não é um gestor, que nasce de duas maneiras. A primeira gera, primeiro, uma pequena tensão entre duas pessoas, sobre os interesses, como a gente falou anteriormente, uma pequena tensão entre as pessoas, e aí, às vezes, esses interesses são ocultos, assim, esses defeitos são ocultos. Não, olha, me olhou de cara feia, não, falou uma coisa que eu não gostei na reunião, e eu estou falando especificamente para a área de gestão de pessoas mesmo, tá? Para a área empresarial, para a área de gestão estratégica de recursos humanos. Então, a pessoa olhou errado, entregou um relatório, um expôs o outro, um falou uma coisa que o outro não gostou, isso já começa uma pontinha ali de tensão. E essas tensões geram alguns efeitos. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês para ilustrar um pouco o efeito dessa questão das coisas ocultas que a gente às vezes não percebe. E quando não tratamos o conflito, o que ele começa a gerar? Bom, se ela é uma tensão oculta e você tem previsibilidade, você já prevê que algo pode acontecer. Um dia desses eu disse para a minha equipe o seguinte: vocês podem esperar tudo de mim, que eu espero tudo de vocês. Aí alguns ficaram meio assim, né? Tensos, né? Uns franziram a testa e falaram assim: como assim posso esperar tudo de você? Né? Mas é geralmente isso, eu estou prevendo, porque assim, nada me surpreende, nada pode me surpreender, né? Ou pelo menos 80%, 90% do que eles fizerem não vai me surpreender, porque eu já sei como funcionam as relações humanas. Então, quando eu prevejo isso, aquilo que está oculto, qualquer tensão, eu não dou potência a ela. Já ouviu falar que tudo aquilo que você foca expande? É exatamente isso. Então, prevendo, eu não vou me paralisar
com uma coisa que começa pequeno e vai se acumulando. Então, eu já resolvo logo. Então, esse gráfico diz isso, ó. Tensão oculta, ela começa aqui, e aí, dependendo de como é o meu comportamento, a minha gestão de conflitos, ele vai tender a entrar no limite da racionalidade cedo ou tarde, tá? Então, quanto mais cedo você compreender o que está acontecendo e por que aquela tensão foi gerada, mais você consegue dissipar essas tensões e começa a gerenciar melhor uma questão de conflito. Então, essa tensão oculta, se você não prevê ela, ela pode gerar exatamente isso aqui, ó, conflitos destrutivos e violência. Faz sentido para você? Se você está acompanhando, ou se está rápido demais, você vai dando feedback aí no chat, e nosso time aqui vai me dando ok, tá? Eu não estou olhando o chat agora, mas o pessoal vai me dando ok aqui, tá bom? E aí, quando acontece o seguinte, ó, você tem o conflito que é uma tensão oculta, e você prevê, você dissipa. Se você tem um conflito que ele passa de ser oculto e começa a ser aberto, ou seja, outras pessoas começam a saber, o colaborador às vezes vai compartilhar com outra pessoa, olha só, não gosto daquele fulano porque ele me olhou, fez isso, fez aquilo, e não resolve, se não resolvermos isso aqui, ele já passa para o outro estágio. Então, quando você traz para a consciência, né, você traz uma visão estratégica, você traz uma visão de dissipar isso, e você pode fazer isso de algumas maneiras, tá? Usando algumas ferramentas, como coaching, você pode usar a mediação, você pode usar a questão do líder mesmo, do gerente, do gestor, ter essa habilidade de usar o poder, de usar a influência para poder resolver esses conflitos, né? Então, se você resolve nessa fase aqui, a gente precisa resolver. E aí ele entra no campo, no limite da racionalidade, e as coisas começam a se acertar. Agora, quando começa com disputa de poder, não adianta você prever, não adianta você tentar resolver. Você tem que conter os danos, tem que tentar conter os prejuízos, porque daqui em diante a disputa vira algo muito, muito, muito tenso. Por exemplo, às vezes, quando você tem algo que está nesse campo aqui, ó, ele às vezes é irrelevante e ele se resolve sozinho. Mas o problema é que quando isso se acumula e a gente não resolve essas tensões ocultas, eles viram uma bomba relógio a ponto de explodir. Eu estou falando só para pessoas que isso não acontece, né? Não acontece esse tipo de coisa em nenhuma das relações humanas que vocês participam. Só com o pessoal lá lá da Austrália, né? Aqui do Brasil, né? Pessoal de Goiânia, de São Paulo, de Porto Alegre, não tem isso, né? A gente não vê isso acontecer nas nossas empresas aqui, nas nossas relações humanas. E aí, o que é ideal fazer? É a gente ser preventivo. Aí, caramba, opa, algo me incomodou. Vai lá e começa já a resolver, ou procurar o gestor para resolver, ou trazer essa visão estratégica de resolução, tá? Porque senão isso vira o quê? Você não vai precisar mais, não vai resolver mais nesse campo e nem nesse campo, você vai precisar exatamente fazer, sabe o quê? Conter o prejuízo. É só juntar os cacos, como diz aí no popular. Ok? Tudo bem até aqui? Então, geralmente nasce entre uma tensão pequena, que são coisas ocultas. Agora, quando ele vira um debate aberto, ele vira uma disputa de poder. Então, são conflitos que passam da racionalidade, ou seja, eles vão além daquilo que é aceitável, né? Passa a ser irracional. Por quê? Porque o que mais está acontecendo é um turbilhão de coisas dentro das emoções. As emoções começam a controlar, começam a gerar tensões e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, tá? Então, esses conflitos, eles exigem mais mediação, mais que mediação, mediação e também reparação de danos. Por quê? Porque se perdeu o controle, ele foi para um viés que daqui a pouco vira agressão física, agressão verbal, como já aconteceu. E eu já passei por isso, tá, gente? Já passei por um tipo, lá no meu início de carreira, lá com 18 anos de idade, eu já passei por esse tipo de coisa, uma humilhação que uma pessoa estava fazendo para um outro colaborador e para mim foi um senso de justiça que veio à tona na hora e acabou culminando em agressão física. E isso não é legal para ninguém, né? Então as partes passam a querer uma ganhar da outra. Então o mediador precisa mostrar os danos,
e as consequências que aquilo está gerando e dar o quê? Espaço e tempo para as pessoas refletirem sobre aquilo. Então, essa maneira em que o conflito começa com efeitos ocultos, se ele vai se acumulando, ele começa a entrar em embate e disputa de poder, tá? Ok, então eles nascem dessa maneira. Agora, quais são os problemas? Quais são os efeitos que, se a gente não trabalhar com a gestão de conflito, a gente começa a sofrer danos com relação a eles, além daquilo que a gente já falou. Olha só, eu fiz questão de deixar essa anotação para você entender. Os gatilhos os conflitos mal gerenciados são maiores geradores de prejuízos desnecessários. Se você pudesse, anota essa frase aí. Conflitos mal gerenciados são os maiores gerenciadores de prejuízos desnecessários. Quando eu não resolvo o conflito, eu tenho que gastar mais recurso para administrar aquele conflito, seja ele dinheiro, seja ele tempo, seja ele energia. Então, quando isso acontece, nós temos algumas coisas aí que os conflitos começam a gerar. E aqui eu elenquei algumas para vocês. No âmbito emocional, o que ele gera? Crise e conflito. Luta. Você vai tentar superar, as pessoas vão tentar um superar o outro. Medo, necessidades que desejam, que precisam ser atendidas, porque elas não estão sendo atendidas naquele campo do relacionamento, da cordialidade. Então, o conflito começa a gerar essas necessidades que precisam ser atendidas. E aí tem-se medo de avançar, medo de entrar numa relação mais profunda. A raiva, ela vem colocando culpa, a gente coloca culpa no outro, a gente transfere a culpa quando a gente está com raiva. Geralmente, quando a raiva vem, ela vem como uma reação de luta ou fuga, né? Então, no campo das emoções, essa é uma emoção primária, a gente vai falar disso depois, que vem como fuga ou luta. A fuga é evitar sensações ruins. Olha, não quero falar com aquela pessoa. Essa semana, por exemplo, eu conversando com uma pessoa para mediar um conflito dentro de uma organização, um líder que não estava, foi promovido e não estava dando o máximo de si. O que aconteceu? Essa pessoa recebeu uma repreensão e ela se bloqueou. E aí a tarefa dela para resolver e começar a performar de novo era resolver o conflito, era chamar a pessoa que ela teve o conflito e ela ficou calada no conflito, mas ela está evitando. O que acontece? Vai estar dando o máximo de si? De jeito nenhum, gente. Por quê? Porque as emoções, anota isso aí, as emoções são os combustíveis da nossa ação. A nossa ação é impulsionada pelas emoções. Todas as nossas emoções primárias, as nossas emoções secundárias, nos impulsionam a agir, seja ele por fuga, seja ele por paralisia. Então, paralisia também é uma ação, tá ok? Vulnerabilidade tem a ver com a autoimagem, tá? A vulnerabilidade tem a ver com a autoimagem. Deixa eu só... Obrigado, Rian. Valeu. A autoimagem e a autoaceitação, né? A autoestima é aquilo que você estima por você, sobre você mesmo. Então, vai haver conflitos em que você começa a duvidar de quem você é, sobre as suas características, sobre as coisas que são positivas a seu respeito, quais são as suas forças, a sua potência, as suas características máximas, os pontos de melhoria, as oportunidades que você pode ter. Então, você se torna alguém vulnerável. Não que tenha problema ser vulnerável. E isso eu falo em uma outra palestra, em outro conteúdo que a gente entrega em treinamentos organizacionais, que é a questão de vulnerabilidade. Ser vulnerável não é ser fraco. Fraco é aquele que acha que não tem vulnerabilidade, tá? Que não é vulnerável. Tristeza profunda também é uma outra emoção que vem à tona
quando os conflitos são gerados. Desconfiança do processo e a gestão e coordenação. O problema de quando o conflito não é resolvido, as pessoas começam a desconfiar do líder, começam a desconfiar da coordenação, eles ficam desorientados e começam a culpar e a se sentir mal e a querer sair da empresa, que aí entra no nosso belo turnover, né? Sensação de perda de controle. Então, a pessoa se sente, o líder, o gestor sente que as coisas estão saindo do controle porque talvez não tenha feito o que tinha que ser feito lá atrás. Sensação de não ser capaz. Nossa, assumir essa responsabilidade, mas está tão difícil, eu acho que eu não nasci para isso. É uma das coisas que vem à tona também. Necessidade de se adaptar. Tem gente que se torna inflexível quando os conflitos vêm e eles não são resolvidos. Como é que fica o desempenho do time? Trabalho individualizado, as pessoas querem fazer as coisas do jeito delas, elas se destoam do resto do time, da equipe, começam a sair do padrão da empresa e começam a fazer os processos do jeito que elas acham que tem que ser feito. Então, trabalho individualizado. Comportamentos. Quais são os comportamentos resistentes que começam a acontecer quando os conflitos não são resolvidos? Então, as pessoas não aceitam mais o feedback, você vai falar, a pessoa já não quer mais conversa ou fica lá, como eu fiz a semana passada com uma pessoa, um colaborador de uma empresa que eu atendo, a gente conversando para poder tentar entender, a pessoa sendo afastada por problemas e transtornos psicológicos, a pessoa, você pergunta, ela só sabe falar, não sei, não sei, não sei, não sei. Ela com certeza já está num outro limiar, já teve conflitos, já se resignou, já se colocou numa situação em que ela não quer mais participar nem de uma conversa. Não acreditam mais na mudança. O diálogo é esse, né? Não vou falar mais nada. Aqui só tem treta. Para que eu vou falar alguma coisa? O povo só vai arrumar mais treta. O estupim curto, que é explodir rápido, é inflexibilidade, energia baixa, falta de foco, não sabe se expressar o que pensa, o que sente, se sente subaproveitado, moral muito, muito, muito baixa, ou seja, é autoaprovação para o trabalho, tá? Falta de integração com o time, não bate meta, não vende, e no final das contas quer sair da empresa. Então, você tem aí o turnover, tá? Relacionamentos interpessoais, começa a ter discussões, competitividade tóxica, que é o seguinte, você tem a competitividade positiva, que é colocar as pessoas para se desafiarem cada vez mais e numa competição saudável, né, principalmente no âmbito de venda, promover o crescimento da empresa. Mas começa um querer minar o outro, ou seja, é a questão do poder, né? Eu sou melhor do que você e eu quero que você se dane. Fofoca, falta de respeito mútuo, ambiente carregado. Então, não há mais nem clima para poder as pessoas estarem nos lugares onde elas estão trabalhando. E aqui, gente, eu quero entrar agora, quero que você preste muita atenção nisso aqui. Porque cuidar de gente, gerenciar pessoas, é gerenciar conflitos, tá? Anote isso aí se você quiser. Gerenciar pessoas nada mais é do que gerenciar conflitos. E como os conflitos afetam a saúde das pessoas, emocional, ansiedade, estresse, depressão. Queria que você entendesse isso aqui, ó. A gente não consegue gerenciar emoções. Ela simplesmente vem do jeito que ela vem de qualquer jeito. Cara, uma pessoa não fez aquilo que você pediu para ela fazer. Você vai ficar rotina imediatamente se aquilo era muito importante. A questão é, como é que eu gerencio a emoção? Não, a emoção você não vai gerenciar porque ela é inata. É uma característica inata do ser humano sentir emoções, raiva, tristeza, medo, alegria. E aí eu quero te apresentar depois, em uma outra oportunidade, a nossa velha Marta. A Marta é medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Então, a Marta são suas 5 emoções primárias. Por que eu estou escrevendo aqui? Porque depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá bom? O mapa mental vai para vocês. O nosso time de marketing aí vai fazer um e-book fabuloso, mas eu quero que você tenha esse mapa mental para você imprimir em A3, em A0, sei lá, e botar na tua parede, falar assim, estrategicamente eu tenho que fazer isso.
eu estou te ajudando a organizar seus pensamentos para que você tenha uma melhor gestão de conflitos, tá? Então, quando o estresse vem, o que acontece com o estresse, né? Ele bem manejado, ele traz para as pessoas orientação e senso de urgência e mantém as pessoas focadas no trabalho. Então, o estresse não é de tudo ruim. A questão é que quando o estresse ele sai de controle, pode levar situações de desentendimento entre os membros da equipe, as pessoas não estão ali mais integradas, elas não querem saber umas das outras e começam a viver momentos totalmente extremos, ok? Na saúde física das pessoas, o que acontece? Obesidade. Ninguém percebe isso, mas começa a engordar, começa a ter problemas de obesidade, e aí vem gerando o quê? Infarto. Por quê? Porque pessoas que vivem estressadas, elas estão constantemente, além de pronto para explodir, a adrenalina atua exatamente no aumento do batimento cardíaco da pressão arterial, e essas pessoas culminam aí num infarto. E aí, aqui vos fala uma pessoa que já passou por isso. Em 2012, eu entrei exatamente nesse colapso aqui por causa do estresse. Acúmulo de trabalho, acúmulo de função e achando que estava performando bem pra caramba. Depois eu te conto essa história. Dores de cabeça constante, dores nas costas, e eu trouxe aqui alguns dados estatísticos aqui, ó. O estudo de medicina chinesa tradicional, que trata muito dessa questão da saúde, da saúde vinculada à questão da mobilidade, ela diz o seguinte, que quem tem hérnias de disco emocionalmente se sente desamparado. Por quê? Porque essas pessoas estão carregando o mundo nas costas. Então, se você não resolve conflitos com as pessoas, consigo mesmo na sua organização, você tende a ter tudo isso. E assim, eu poderia elencar aqui vários problemas de coluna, vários problemas ligados às emoções. Você tem hérnia de disco, bico de papagaio, etc, etc, etc. Tudo isso tem uma ligação com uma emoção, tá? Com um estado emocional, ok? Então é importante você se preocupar com isso e resolver os conflitos logo. Falando aqui ainda, problema de diabetes. Eu também adquiri essa daqui que eu chamo de mulher do diabo, né? Diabetes é a mulher do diabo. Foi outro troço que tira a paz. Então, através do quê? O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele em excesso é um hormônio que gera quadros de doença de diabetes, hipertensão arterial e depressão. Então, o seu corpo já tem essa substância, esse hormônio naturalmente. O que acontece quando você está ansioso? O seu corpo, ansioso e estressado, o seu corpo se prepara porque ele está entendendo que ele está sofrendo um ataque. Mas quem está atacando o seu corpo? A sua própria mente. Então, o cortisol gera tudo isso. E aí pode gerar feridas emocionais. Não quero me aprofundar nesses assuntos aqui, porque são assuntos para outros momentos que a gente pode tratar de qualidade de vida e gestão das emoções no trabalho, tá? Já fica a dica aí que a gente vai fazer um outro webinar falando só disso e aprofundando nisso, tá? Trata de quê? Memórias dolorosas que passam, com o passar do tempo, elas podem se transformar nos traumas, bloqueios, doenças e mal-estar. O que são traumas? Rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição. Tudo isso são feridas emocionais. É um caminhão de coisas que as pessoas estão levando para a vida porque não resolvem os seus conflitos, tá? Sobrecarga do gestor, problemas não resolvidos, trabalha mais do que os outros, sente incapaz, acredita que a culpa que a culpa é dele, de tudo é dele, culpa os outros ao mesmo tempo, tá? Perde cliente, por quê? Porque está mal, atendendo mal e os colaboradores também estão atendendo mal porque estão com conflitos entre si. Então, um cliente insatisfeito fala mal da empresa para mais 17 e um cliente satisfeito fala para mais 8. Então, a grosseria, a falta de foco, falta de conhecimento do processo da empresa, desgaste no relacionamento, ou seja, às vezes a empresa já mudou o processo e essa pessoa diz, mas eu estou fazendo do jeito que eu aprendi e não viu que foi atualizado, né? Que houveram atualizações. Então,
A partir disso, existe aí os desgastes dos relacionamentos e aí os colaboradores passam a trazer esse desgaste. Com isso tudo, gente, não precisa nem eu falar que a empresa passa a ter o quê? Descrença das pessoas, estagnação da empresa, rotatividade muito alta. E segundo um estudo de 2017, no Brasil, as organizações gastam mais de 37 bilhões com rotatividade. Isso é muito preocupante. Mais de 14% de lucratividade vai embora numa empresa que tem alta rotatividade ou baixa performance dos colaboradores. E o maior fator para isso é a questão da gestão de conflitos. Então, conflitos que nunca estão resolvidos, ok? Então, esses são os problemas. E agora eu vou finalizar com as causas e o Janderson vem com a solução, porque, afinal de contas, ele é o gentleman aqui, né? Eu sou o cara que dou a má notícia. E o Janderson é o cara que dá a boa notícia. Pessoas certas no lugar errado. Cara, que tristeza. Você chegar num lugar e as pessoas não sabem claramente o que são perfis comportamentais adequados, personalidades adequadas, características adequadas de pessoas para estar no lugar. Aí, o que o gestor, o que o dono da empresa, o que as pessoas que são responsáveis por resultados dizem. E isso eu escuto todos os dias nas minhas consultorias. Lidar com pessoas é a pior coisa que existe na face da Terra. Se a pessoa que lida com gente, que vende para gente, que criou um negócio por causa de gente, que tem uma família, que é gente, que é uma gente, que é uma pessoa, não gosta de pessoas, o que esse cidadão, essa cidadã está fazendo no mundo? Pessoas certas no lugar certo. Pessoas certas no lugar errado. Vai ter conflito o tempo inteiro. Falta de maturidade do RH. O que acontece com o RH das empresas? E tem empresas que nem RH tem. Ou se tem, está sobrecarregado ou não é valorizado. Falta de treinamento técnico, falta de treinamento comportamental, de desenvolver habilidades comportamentais, plano de crescimento do colaborador, não tem um plano e a pessoa está ali já há 10, 15 anos, 20 anos, ou está há 2 anos ou há 2 meses e não aguenta mais a função, porque não tem clareza do que está fazendo. Qualidade de vida dos colaboradores, o cara está o tempo todo ali e está faltando gente no mercado, está faltando gente para aquela função e o cara está dobrando e não tem recompensa, e ele não tem uma qualidade de vida, e ele não tem um apoio da gestão. Contratações sem critérios. Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é muito sério. Estruturar um processo de RH é tudo dentro da perspectiva de gestão de pessoas. E retenção de talentos. O que você vai fazer? O que você está fazendo para manter as pessoas lá do seu lado? Então, essa é uma das causas. A outra causa, a liderança não inspira. Muita incoerência, muita cobrança. E cobrança em excesso, o que gera? Cobrança em excesso gera sensação, aumenta a sensação de impotência. Então, daqui a pouco a pessoa estoura com o colaborador do lado, você não sabe por quê? É porque talvez ele esteja sendo cobrado demais e sendo recompensado de menos. Ou ele não tem ainda a preparação, a capacidade de executar aquilo que está executando. Então, observar isso é fundamental. Prometer e não cumprir, falta de transparência no feedback, em vez de você ser aberto no feedback, fazer o feedback sanduíche, né, que a gente chama, que é o feedback positivo, e também fazer o feedback corretivo, não tem transparência, não coloca as coisas nos devidos lugares, não dá clareza sobre o que você está falando especificamente, está entrando em questões pessoais, sendo que a pessoa espera que você dê um feedback sobre as questões e competências delas motivacionais ali. Tomada de decisões impulsivas também gera essa questão do conflito. Então, não quer ter conflito ou quer diminuir a sensação de conflito, comece a trabalhar essas coisas que são as causas desses efeitos que a gente falou em problemas, tá? Especificamente aqui, ó, falta de plano de ação. Não tem plano de ação financeiro de quando vai resolver as pendências ou os problemas financeiros. Falta de plano de ação na gestão de pessoas e gestão de problemas. Visão de futuro. Tem uma passagem bíblica que diz assim: sem profecia ou sem visão, o povo perece.
todas as pessoas nessa face dessa terra só vão conseguir sair do estado emocional negativo para um estado positivo e de performance se elas tiverem visão de futuro, se elas tiverem sonho, objetivo. E aquele que não tem sonho precisa colar com alguém que tem, que pelo menos ele está indo para um lugar que faz sentido, ok? Então é isso, gente. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso nobre Master Coach aqui, Janderson Evans, que vai falar com vocês a respeito disso. E eu volto no final, então. Muito obrigado. E aí, espero que vocês tenham entendido, no geral, o que a gente quer propor para vocês hoje, tá ok? Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Que alegria poder compartilhar aqui com vocês coisas do nosso dia a dia. Vou pedir só ajuda aqui no nosso pessoal aqui, que eu não estou vendo ninguém mais, nem a minha tela. Eu preciso compartilhar com vocês aqui a minha parte aqui. Que agora nós vamos falar de solução. Vamos trazer a solução para toda essa treta aí, tá? Então, vamos lá, só... Não sei se vocês estão me vendo agora sim. Vamos compartilhar a tela aqui. Já aqui para a gente... Aí, essa aí. Cara. Todo mundo vendo aí? Obrigado. Essa nossa equipe, cara, funciona demais. O que é isso? Vou te contar. Vamos lá. Gente, que as tretas existem, isso é fato. Agora, é importante você diferenciar conflito de confronto. O que nós estamos trabalhando aqui é justamente isso, trazer para você uma perspectiva do conflito, que não é de todo ruim. Também tem suas coisas boas, como o Tarcísio trouxe, né? O conflito ele pode estimular novas ideias, inovação, criatividade, enfim. A grande sacada aqui é você saber gerenciar adequadamente os conflitos, para que não se gere um confronto. Aí o confronto, sim, pode gerar um embate mais violento, algo que ninguém quer. Então, antes que aconteça o confronto, é importante que você saiba gerenciar conflitos. Beleza? Então, vamos lá. Nós trouxemos aqui para vocês algumas dicas, algumas coisas bacanas para que você entenda como solução e possa, mais importante ainda, possa colocar em prática. Eu já vi aí no chat algumas pessoas falando da dificuldade, né, de gerir, que já passaram por situações assim. Eu vi pessoas aí que já pediram até demissão do emprego, né, por conta dessa questão de conflitos. E olha só, o que nós trouxemos aqui para você, em termos de dicas para soluções do dia a dia, algo que nós já vivemos também. Tarcísio não falou, mas ele vem do mundo corporativo, já liderou aí mais de 1.000 pessoas dentro do mundo corporativo. Eu venho do serviço público, por muitos anos estive no serviço público, liderando também equipes. Então, a gente vê que a questão de conflitos, ela acontece em todo lugar. Não é algo só do mundo corporativo, mas também do serviço público. Então, eu sei que você, talvez aí dentro do serviço público, de prefeitura, Câmara de Vereadores, enfim, onde você trabalha aí no órgão público, você também passa por isso. E aí eu quero agora que você esteja com a gente prestando atenção e anotando a questão das soluções. Você já vê aí algumas soluções. Você está vendo aí a questão de gestão de pessoas, como isso é importante. É dentro da gestão de pessoas que você vai aprender aí a gerenciar conflitos. Por quê? Algumas coisas que você tem que estar atento. Primeira, é foco na solução e não em querer estar certo. Já percebeu que no conflito você quer colocar a sua razão, você quer colocar os seus motivos, impor aquilo que você acredita que é certo, em detrimento da solução do problema? Talvez não você, mas você conhece alguém também que tem essa mania ou não tem essa consciência, tá? A gente fala sempre de consciência. A grande sacada aqui, o principal aqui é trazer a você essa consciência. Porque muitas vezes as pessoas passam por conflitos sem ter a consciência de que ele também é importante, de como gerenciar e das soluções para que você possa gerenciar tais conflitos. Então, consciência, para mim, é a principal ferramenta. Com ela, você já tem aí mais de meio caminho andado para solução. Então, vamos lá. Foco na solução. Isso é importante. A outra, prezar pela empatia. Empatia é enxergar o problema com os olhos do outro. Não é só se colocar no lugar do outro.
é com os olhos do outro enxergar aquela situação. Saber que a pessoa também tem suas histórias. Todo mundo tem uma história por trás. Saber que a pessoa tem suas crenças, valores, enfim, que ela enxerga o mundo através de uma lente que talvez não seja a sua. Então, estar no lugar do outro, perceber, ter uma percepção como o outro tem, também é algo importante que pode ser, sim, solução para que você tenha uma visão adequada daquele conflito e possa gerenciá-lo de forma assertiva. Então, a outra coisa é mediar os diálogos com foco na solução. Nessa hora é importante você trazer a consciência dos envolvidos, do seu time, da equipe, trazer ao diálogo. Não é ter razão, não é um falar mais alto, não é um ficar só ouvindo, não. Você, como líder ou gerente, você tem que estimular esse diálogo, porque é com o diálogo que aparecem as soluções. Uma coisa que eu gosto muito, e que a gente, aqui dentro da empresa, a gente trabalha muito isso, é um dos produtos que a gente oferece, é conhecer o perfil de cada um dos envolvidos. Todos nós temos perfis comportamentais, todos nós temos aí, e nós temos 4 perfis, vocês vão saber logo, logo. E esses perfis têm suas características natas. Esses perfis têm seus estilos próprios de liderança, de comunicação. Então, conhecer o perfil de cada envolvido, conhecer o perfil, por exemplo, do seu time, podem ter certeza, isso é algo fantástico que já ajuda na mediação, no gerenciamento de conflitos. Aliás, para tudo, você vai ouvir a gente falar aqui sempre de uma coisa, a pessoa certa no lugar certo. Como é importante isso? Isso você consegue descobrir, né? Pessoa certa para o lugar certo, conhecendo o perfil comportamental de cada um. Plano de ação. Como é importante ter um plano de ação. E aqui, o plano de ação, você tem aqui, ó, como cada um pode contribuir para um plano. Às vezes, o que falta? O conflito é gerado, muitas vezes, porque existe uma maioria na equipe, né, de analistas, de planejadores, enfim, pessoas que precisam do passo a passo, pessoas que precisam do começo, meio e fim. E quando você oferece um plano para ela, isso, com certeza, vai contribuir para a solução. E aí você tem a ferramenta aqui do 6W2H, talvez alguns conhecem. Eu vou abrir as outras aqui, ó, para você entender um pouquinho mais a questão do perfil, tá lá o estilo de comunicação que eu falei para vocês, os tipos de personalidade, tá? A mediação de conflito aí, ó. Você vai ver que é perguntar, né, como seria o mundo ideal. Aqui é legal, tá? Uma coisa que a gente usa muito aqui, mas muito mesmo, e eu quero que você também, a partir de hoje, entenda o quanto isso é importante. Pessoal, a solução deste mundo ela não está nas respostas, está nas perguntas. Então, quando você for mediar um conflito, e aí eu estou voltando aqui para você entender, passando rapidamente, porque A a gente vai sua entregar isso para tela não você. condiz com o que Quando está você for sendo passar pela apresentado. mediação de um conflito, é importante que você saiba perguntar. Então, a gente colocou aqui, ó, vários exemplos de pergunta, né? Quando resolvemos tudo isso, como será o cenário na visão de vocês? Olha só, cara, cada pergunta muito assertiva e perguntas abertas, que fazem com que o povo possa aí discutir, colocar seu ponto de vista, né, sua perspectiva sobre tal situação. Então, isso também é importante. Aprenda a fazer perguntas. Isso vai trazer o seu time à reflexão. E faça assim também. Pergunte para você mesmo. Como é que essa situação pode trazer para mim situações? Aqui, estou falando aqui das perguntas. Então, ó, tá vendo aí, ó, as perguntas aqui, ó, para quem não viu, ó, tá vendo a primeira Não está pergunta? aparecendo. Quando resolvemos tudo isso, como será o cenário na visão de vocês? Como você Não acredita está que vai aparecendo. se comportar se isso não existir mais? Então, perguntas não está aparecendo para a Patrícia. Obrigado, Patrícia. Tá todo mundo aí? Todo mundo está vendo? Não está vendo? Só a Patrícia? Coloca aí, gente. Não, não estou conseguindo ver. ver. Só no chat Não, mesmo, não estamos não está aqui conseguindo. também não. Espera aí, vamos lá, vamos resolver isso aqui já já. Coloca no... Estava aparecendo, hein? A gente conseguia ver aparecendo vocês aqui. abrindo a página do Solids, tentando entrar em outras páginas, mas no teu mapa mental, legal. não. Beleza? Apareceu aí? E agora, galera?
Nós estamos vendo para ninguém, não está? Não, ainda não. Ninguém está vendo. Ainda Aparece não. o Google. Peraí, vamos corrigir já já. É bom que vocês acompanhem aqui comigo. Beleza, vamos resolver já já. Fica aí. Fica aí que essa parte é bem bacana. E aí? Diz aí, agora está aparecendo. Sim ou não? Agora sim. Agora sim. Agora Beleza, beleza, beleza. Obrigado, tá? Gente, obrigado pelo feedback. Isso aí é importante, mostra também. Eu podia falar para vocês aqui, isso foi de propósito. Ver se vocês estão ligados, né? Estão ligados. Todo mundo perguntou, não está aparecendo, está aparecendo. Agora sim. Então, eu sei que a gente está vivo aí, não tem ninguém desmaiado. Beleza. Então, olha só, vamos lá. A gente estava falando aqui das soluções, certo? Vou passar aqui novamente para você. Então, olha só. Foco na solução, o quanto cada um pode contribuir para a solução, identificar e considerar o estado emocional naquele exato momento. Alguém pode estar passando por algum problema, mesmo que pessoal. E é impossível você não trazer isso para o campo profissional também. Então, entender quais os valores também que estão envolvidos. Por exemplo, se você tem um valor de respeito, você começou uma reunião. Para você, é um valor muito forte o respeito começar a reunião na hora. Agora, só que para o outro, talvez não. O respeito dele é começar, entendeu? É entregar o conteúdo, o respeito. O valor dele seja isso, né? Não que isso seja ruim, entenda isso. O que é importante aqui é você perceber no outro os valores que ele tem. Então, por isso é bacana, quando a gente fala aqui de conhecer gente, é isso. É o que o Tarcísio falou, gerenciar pessoas é gerenciar conflitos. Então, quando se fala de pessoas, sempre vai ter treta. Tá? Então, aqui, ó, prezar pela empatia, né? Então, quando se fala em empatia, nós falamos de comunicação. Quem não tem problema de comunicação, cara? Às vezes, tudo está na forma como se fala. O conteúdo, dentro da sua comunicação, ele é responsável só por 7% da sua comunicação. Tudo que você fala, tudo que eu estou falando aqui, é 7%. Agora, a forma como eu falo, a energia, a maneira, as expressões, né? Tudo isso também é comunicação. A maneira como você se veste, que você penteia, seu cabelo, seu olhar, seu sorriso, tudo isso é comunicação. E aí eu pergunto, você tem prestado atenção na forma como você se comunica ou você só se preocupa com o conteúdo? Então, daqui para frente, preste atenção também na forma, porque ela representa aí mais de 90% da sua comunicação. Então, às vezes, é só ajustar a forma, na maneira de falar, na maneira de apresentar, na maneira de dar um feedback, de dar um toque no colega, enfim. Tá? Então, outra coisa importantíssima na comunicação é a escuta ativa. Entenda, ouvir é diferente de escutar. Escutar é realmente ter compromisso com o que a pessoa está comunicando. É prestar atenção na forma, no jeito, no olhar, nas expressões. Não é assim, a pessoa está falando, você já está pensando na resposta. É estar conectado. Tem um livro fantástico do John Maxwell que fala muitos se comunicam, poucos se conectam. Eu aconselho a vocês a lerem esse livro, que é fantástico. Quando se fala de escuta, de comunicação, o importante na comunicação é a conexão. Então, escuta ativa, pratique a escuta ativa. Tá? É perceber o que está sendo dito e como está sendo dito. Tá? E aí a comunicação, entenda, anote isso aí, ou a comunicação salva vidas, ou ela termina com elas. Tá? Então, isso é muito importante. E olha, não adianta você falar assim, eu não sou responsável pelo que ela entendeu. É responsável, sim. É responsável. A responsabilidade na comunicação está no emissor, não em quem recebe a mensagem. Cuide da sua mensagem, mas também cuide da forma. E aí você vai falar assim, mas vou ter que desenhar? Sim, vai ter que desenhar. Vai ter que colorir, não tem problema. Se você quer fazer uma boa comunicação, você vai ter que treinar isso também. Então, comunicação é tudo na hora de gerenciar conflitos, ok? Ô, Janderson, Perceba, o que falam na sua também, né, equipe, quando tem algumas tretas. O que falam também é que a Tá gente... tudo bem aí? Oi. Estão vendo? Estão me escutando?
Beleza aí agora? Ok, gente? Estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Beleza, então vamos lá. Sim. Vamos seguir. Então, vamos lá. Em comunicação é isso, é eficácia na comunicação. Olha lá, ó, ter clareza dos objetivos e planejar a comunicação. Aí você vai trabalhar de forma mais assertiva fazendo esse plano, tá? Além das dicas que nós temos acima. E detalhe, tá? A questão do conteúdo, forma, escuta ativa, comece a praticar dentro de casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. É a melhor prática que você pode ter dentro de casa. E, com certeza, isso você vai levar para o campo profissional. Tá ok? Então, vamos lá. Você tem a eficácia aí da comunicação, ela passa por ter clareza de objetivos, por planejar essa comunicação, adotar um estilo de comunicação que o outro compreende, é o que nós falamos. Tudo isso você descobre, sabe aonde? Na análise do seu perfil comportamental. Você vai descobrir lá se você é um dominante, se você é um influente, se você é um planejador, um analista, você vai descobrir lá qual é o seu estilo de comunicação. Vamos seguindo, né? Então, vamos lá. O que mais? Em termos de solução, dentro aí da empatia, você tem a comunicação e tem o olhar para a outra pessoa, o outro. É aquilo que eu falei, né? Se colocar no outro. Giovana, sensacional. Você me lembrou de algo aqui que eu tinha anotado e passou. A questão do óbvio também precisa ser dito. É verdade. A gente sempre acha que aquilo que a gente entende, o outro também entendeu. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, cara, não precisa dizer isso, está na cara, isso é óbvio. Mas precisa sim. O óbvio precisa ser dito. Como você disse aqui, porque é o óbvio para a gente, pode não ser para o outro. É isso mesmo. Isso é relevante para uma boa comunicação. Relevante demais, demais. Tá? E vai ter que ter paciência. Se precisar colorir, vai ter que colorir. É assim, a responsabilidade da comunicação é de quem é do emissor. Tá ok? Então, mediar diálogos no foco da solução, nós falamos. A questão da pergunta, eu acredito que é uma das ferramentas mais sensacionais que você pode ter. Em toda situação de conflito ou não, aprenda a fazer perguntas. E aí você tem dois tipos de perguntas, abertas, fechadas. A fechada é aquela que diz sim ou não. E nós colocamos alguns exemplos aqui de perguntas abertas para você. E isso é muito bom. Você tem aqui exemplos. Pode praticar, diga para a gente se você conseguiu colocar em prática alguma dessas perguntas depois. Entre em contato com a gente. Cara, aquela pergunta foi show. A gente também tem aqui para você inúmeras perguntas aqui que você pode usar em diversas situações. Tem perguntas sensacionais aqui como exemplo. Beleza? Conhecer o perfil de cada um. Aquilo que eu falei, os estilos de comunicação estão aí na análise do seu perfil. Então, primeiramente, é você descobrir se você é dominante, se você é influente, se você é analista, comunicador. Então, você vai descobrir o seu estilo de comunicação. E aí, claro, você tem os tipos de personalidade, há testes psicológicos para isso. Muito bom. O que nós estamos falando aqui quando a gente fala de ferramentas? É uma maneira de você se autoconhecer e conhecer a sua equipe também. Então, aplicar essas ferramentas na sua equipe, no seu time, também é fundamental para quê? Porque você conheça de fato a cada um. E aí a sua gestão, na sua gestão de conflito, ela fica muito mais assertiva. Preparar um plano de ação. Olha aí, ó, como é que cada um pode contribuir para a solução. E quando eu falei da ferramenta 6W2H, está aí, ó, o que fazer, por que fazer, onde será feito, quem será o responsável, quando, com que recursos, quanto vai custar e como será feito. Isso é uma ferramenta também, a gente usa muito em administração, a gente usa no coaching também, para que você possa fazer um plano de ação assertivo. Isso em busca da solução dentro da situação aí de gerenciar conflitos. E aprendizados, a conscientização de que no conflito nós geramos inovação, conhecimento do outro, crescimento e respeito. Lembra que eu falei para você no começo? Conflitos não são de todo ruim. Se você tiver essas ferramentas, se você tiver essa consciência de que em conflitos eu também aprendo, em conflitos eu também descubro inovações com a perspectiva de cada um, com o diálogo, com as ideias de cada um,
isso só contribui até porque o time tem uma alta performance. Então, gerenciar conflitos num time pode gerar, sim, uma alta performance. Conhecimento do outro, as histórias, o perfil, o estilo de comunicação, de liderança, tudo isso envolve o conhecimento do outro. E não tem jeito, gente. Se você quer saber aprender a gerenciar conflito, vai ter que aprender a gerenciar pessoas e vice-versa. Pessoas, não tem jeito. Aprender sobre isso também vai gerar crescimento para você, para o outro e para o time como um todo. E respeito. Desenvolver o respeito aí pela opinião, pelas ideias, enfim, entender que pessoas são uma coisa, ideias são outras. Isso é importante. As pessoas geralmente confundem, botam tudo no balaio só e pronto, né? E aí, vamos lá, vamos ver o que é mais relevante a gente falar. Eu acho que a gente falou aqui muito sobre soluções, né, Tassi? Acho que ficou legal. A gente tem aqui algumas coisas sobre perfil comportamental, que eu acho que é muito relevante você entender, conhecer. E se você quiser descobrir o seu perfil, já a gente vai falar sobre isso. Olha aí, ó, vocês têm 4 perfis comportamentais. Dominância, o que é relativo como uma pessoa lida com problemas e desafios. Você vai descobrir isso dentro do perfil dominante. Dentro do perfil influente, é relativo a como a pessoa lida com pessoas. Olha só, como a pessoa lida com problemas, outro como a pessoa lida com pessoas e influencia os outros. No perfil estabilidade, é relativo a como a pessoa lida com mudanças e o seu ritmo. Cada um tem tem uma característica. Isso nos torna únicos. Isso nos torna ricos. Então, é perceber que você ganha muito em conhecendo pessoas. Na conformidade, relativa a como a pessoa lida com regras e procedimentos. Então, conhecer sobre o outro é algo realmente que traz soluções, pessoal. Então, só para você entender aquilo que a gente trouxe aqui, resumindo, você vai ter acesso a esse mapa mental. Eu tenho certeza absoluta que você vai usar no seu dia a dia. Vai sim, porque a gente usa aqui também, tá? Para vários momentos. Então, tá aí, ó. Gestão de pessoas, autogestão, como identificar, como medir, como resolver e como evitar. Se você entendeu que é importante gerenciar conflitos, eu tenho certeza que também você se perguntou, mas como? Nós trouxemos o como para você. E o Tarcísio tem novidades também a partir de agora para você. Eu acredito que agora você, se você ainda está aí conosco, agora que vem a cereja do bolo, né, brother? Então, vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Se você teve alguma dúvida, quer participar, teve algum insight, coloca para a gente. Tudo aquilo que você coloca aqui, a gente leva em consideração. Beleza? Muito obrigado e a gente está aqui até o final com você. Continue aí conosco. Bora. Um abraço para você. Obrigado, gigante. Vamos para cima, então. Gente, como a gente prometeu falar desses assuntos, você vê que, assim, o tempo voa, a gente tem muito assunto, muita coisa para poder falar, mas eu não quero deixar de trazer essas soluções para vocês rapidamente, tá? Depois a gente pode fazer uma outra rodada e aí ir interagindo também, criar grupo, enfim. A gente pode falar no grupo de WhatsApp que vocês estão lá também, a gente vai disponibilizando esse conteúdo também separadamente, né? Esse conteúdo já mais esmiuçados para cada uma das necessidades que existem aí. Mas aqui na parte de solução, você tem aí a autogestão. Uma das coisas precisa ser autogestor, você tem que ter essa visão de criar, como o Janderson falou, a parte da empatia, desenvolver isso em você, aptidões sociais, aí, saber lidar com as emoções do outro, autopercepção, qual é o seu limite, qual é o limite do outro, autorregulação dos impulsos aí, controles, crises, quando você entra em estresse, o que você faz, como é que você alivia o estresse, a carga. E aí tem uma outra ferramenta que a gente utiliza muito com gestores, com empresários, que como que você lida com a zona de burnout, a zona de energia, né, para canalizar sua energia para aquilo que é realmente relevante para a sua performance, automotivação. Então, tudo isso faz parte da autogestão. Como é que eu lido com conflitos, né? Eu preciso, em primeiro lugar, estar atento. Perceber quais são os comportamentos tóxicos que já estão acontecendo. Por exemplo, a pessoa só
do nada começou a falar alto, aumentou o tom de voz. Como que essa pessoa está? Ela está bem ou ela está ruim? Tem gente que já fala alto de natureza, mas tem outros que já começam a transparecer comportamentos que geralmente eles não têm. Observar as palavras que são usadas no diálogo e que não agregam valor. Piadinhas sem graça, diálogos provocativos, fica lá só cutucando o outro, né? E aí pegando no pé por causa de um defeito, por causa de uma coisa que a pessoa fez que não foi bem feita. Então, tudo isso é percepção, comportamento tóxico. Depois, frequência de faltas da pessoa, a pessoa só chega atrasada, né? Tem gente que é desmaiado, que já nasceu para chegar atrasado mesmo, né? Mas tem jeito também, tá? Tem jeito. Esse daí, que só chega atrasado, que não tem compromisso, não tem disciplina, também consegue chegar na hora, fazendo um bom processo aí de acompanhamento e desenvolvimento de competências, tá? E tem gente entrando até agora, bom demais. Só chegou atrasado. Diagnóstico, distanciamento do time e do gestor. Se essa pessoa está distanciando do time, está distanciando das pessoas que eram mais próximas, está mudando o estilo, pode começar a perceber que alguma coisa aconteceu e que você não está sabendo, ou que essa pessoa não está querendo dizer para outras pessoas, às vezes está dizendo para outras pessoas e não para você como gestor. E alteração de humor, né? A alteração de humor é um dos indícios que alguma coisa está acontecendo, seja ele um conflito interno ou seja ele um conflito externo. Mas o conflito interno geralmente é provocado por um conflito externo. Vamos lá. O que eu tenho que considerar na hora de mediar um conflito? E aí eu queria que você prestasse bastante atenção nesses pontos aqui. Mediar conflito. Considerar as perspectivas culturais. Gente, o Brasil é um país continental. Às vezes você está falando com uma pessoa aqui de Brasília que tem um sotaque. Aí muita gente fala assim, você tem um sotaque de mineiro. É porque meus pais são mineiros. Mas aí você vai falar que o Janderson já é de Mato Grosso do Sul. Aí o outro já é da Paraíba, o outro já é de Minas Gerais. E aí você tem uma maneira de falar e que às vezes é provocativo para o outro. E às vezes não é porque a pessoa quer provocar, é o jeito dela se comunicar, é o estilo dela de comunicação baseado na cultura da qual ela vem. Então tem pessoas que são mais frias, tem pessoas que são mais calorosas, tem pessoas que são introspectivas. Não significa que essas pessoas não sejam pessoas boas ou não queiram se comunicar. É o estilo de comunicação. Então, perceber essas perspectivas culturais, de onde essa pessoa vem, que marca que ela carrega nela, quais são as dores e comportamentais, né, compatíveis com aquele perfil dela. A equipe sabe entender e, às vezes, assim, eu trabalhei muito em ambientes em que as pessoas tinham início de carreira, né, não eram funções muito elaboradas, não precisava muito de estudo, mas você tinha muito aquela questão de tirar onda um com a cara do outro, às vezes pega o nordestino e fala, pega o mineiro e fala pelo sotaque, enfim, isso já gera conflito por si só. Então, considerar isso, de onde é que essa pessoa vem, quais são as dores dela, você conhece a história dela, procura conhecer a história dos seus colaboradores, não que você vai entrar no âmbito pessoal, mas é para você saber qual é o limite, até onde você vai, até onde ela permite que você vá, né? Qual o limite do outro, isso faz muita diferença. Gerir conflitos é gerir pessoas, e gerir pessoas é se importar com o outro, e se importar com o outro é amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, esse é o sentido da coisa, tá? Bom, novamente, o que considerar dentro da gestão de conflito? Estados emocionais envolvidos. Olha só, o estado emocional ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. O estado emocional positivo tem emoções como gratidão, alegria, amor, fazer parte de grupo, ser integrado ali com o time, estar muito disposto, né? Ser uma pessoa que tem uma grande quantidade de dopamina, ou seja, está satisfeito e feliz sempre, né? Está ali dorme bem. Então, essa pessoa vai estar num estado emocional positivo. Agora, pessoas que constantemente estão com tristeza, raiva, tem medo, culpa e um monte de outras coisas que acarretam no dia a dia
são pessoas que estão com estado emocional negativo e trazem respostas negativas. A adrenalina está alta, essa pessoa está a ponto de infartar, essa pessoa está a ponto de fazer o outro infartar, porque ela não quer infartar sozinha. E eu já vi muito disso. Diariamente a gente atende pessoas assim, a gente atende aqui mais de 180 pessoas semanalmente, individualmente, nas empresas. Os colaboradores estão em estado de alerta para explodir. Identificar a causa raiz do problema, da questão. E identificar a causa raiz não é você isolar o que o que está acontecendo, mas é uma sequência de fatos, o que levou até aquilo. As duas partes têm as suas razões, mas se você leva para a questão da razão, a pessoa está sendo ferida nas emoções, não é no confronto racional, mas às vezes é no confronto das emoções. É o que está por trás daquilo que ela está dizendo, não é exatamente só aquilo que ela está dizendo. Então, a raiz do problema ela está sobre o que as pessoas estão sentindo e não sobre o que elas estão pensando geralmente. O racional só vai tentar justificar um sentimento. E esse sentimento provocou um estado emocional, porque atingiu uma das emoções, e essa pessoa entra num estado de resiliência ali, ou de explosão, né? Ou ela absorve aquilo e dissipa, ou ela vai explodir, como aquele gráfico que eu mostrei para vocês antes. Papel do líder. O que você tem que considerar como líder? Tem que ser mediador, tem que ser árbitro, tem que ser conciliador, tem que ser um consultor, tem que ser uma testemunha. Tentar não se envolver tanto com questões pessoais, mas mediar ali e colocar, de fato, como que a gente resolve o problema. Então, a gente até colocou no mapa mental aquelas perguntas para exatamente trazer essa percepção para o líder de como que ele foca na solução, porque, de fato, você vai ficar ouvindo uma pessoa falar, você vai falar assim, pô, ela tem razão. Aí você vai pegar o outro, ele vai falar, você vai falar assim, pô, você também tem razão, e agora, o que eu faço? Agora você pergunta, e aí, no mundo ideal, como que você quer trabalhar, ou como que você quer atuar para a gente resolver esse problema? Fala aí. De fato, o que vocês têm em mãos hoje, quanto você está comprometido em resolver esse problema junto comigo? O que eu posso te apoiar nisso? Porque se a gente não promove a atitude, gente, a culpa sempre vai ser daquele que não teve a antevisão, né, sobre o conflito que estava sendo gerado. Então, é fazer pergunta. Pergunta não, como diz um amigo meu, né? Oh, você está ofendido, mas perguntar não ofende. Às vezes ofende, depende do teor da pergunta, né? Ambiente, buscar um lugar apropriado, neutro, para você fazer esse feedback, para você fazer essa intermediação. Ter cuidado especial com o ambiente, né? Assim, não ser um ambiente carregado, que todo mundo vai ouvir o que está sendo dito ali naquela mediação. Não envolver terceiros, não pegar gente que não tem nada a ver com o assunto e colocar para trabalhar essa questão da mediação do conflito, tá? Como que eu sigo os ritos e protocolos do local, ou seja, ali existe ambientes de informalidade e ambientes de formalidade. Não usar, por exemplo, coisas informais em ambiente que precisa ser formal. Tem protocolo no lugar, ok? Reservar um tempo, se for necessário, ou seja, esses dias a gente teve que mediar um conflito aqui que durou 4 horas, gente. Então, tipo assim, você vai lá para poder mediar um conflito, você não sabe que hora que você vai terminar até que você consiga equalizar, dependendo também do nível do conflito. Se ele ainda está na previsão, se ele já está na resolução ou se ele já é caos, entendeu? Então, dependendo de como estiver, nesse caso, o funcionário xingou uma outra funcionária, né? E aí vai uma coisa explodindo outra. E trabalhar com ética, né? Evitar falar para outras pessoas que não tem nada a ver com a situação, chamar os envolvidos cordialmente e formalmente, tá? Se possível. Se você é muito amigo daquele colaborador, se ele já te segue, já te anda contigo durante muito tempo, e aí às vezes ele vai querer confundir as coisas, então coloca na base da formalidade, tá? Respeitar as opiniões também, não isolar, por exemplo, um ponto de vista. Respeitar as opiniões não significa concordar com o que está sendo feito, tá? Respeitar é você olhar para o outro e dizer assim, eu te compreendo, por mais que eu não concorde, ok? Não tem problemas você usar essa forma de se comunicar.
e restringir o diálogo do conflito ao escopo do ambiente profissional. O que acontece? Você já deve ter passado por isso aí em algum momento. Ou você estava envolvido no conflito, ou você foi você foi mediar o conflito, porque todo mundo já teve conflito na vida. Isso aí é inerente a exatamente todo ser humano. As pessoas levarem para o âmbito pessoal. Levar que você é isso, que você é aquilo, e falar tudo fora daquele contexto que foi promovido no início para aquele conflito. Então, o conflito aqui, mediar. Aqui são algumas dicas para você mediar conflitos, ok? Resolver. Como que a gente resolve? Agora vem a questão. Aqui eu mediei, agora como é que eu resolvo? Como gestor, eu tenho que ter a competência para resolver, de ser flexível, de ser capaz de respeitar as diferenças, de ter pontos de vista que fogem à racionalidade, porque a pessoa está tentando colocar razão em tudo, quer estar certo, e você errado. Eu estou certo, você errado. Isso nem acontece em casamento, né? De jeito nenhum. Ah, mas eu estou certo, você está errado. Quem quer estar certo nunca vai resolver o problema. Só está arrumando um jeito de dialogar. Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas: quando alguém vem me contar, me falar do outro, essa pessoa não quer resolver o problema, ela só quer mais um aliado para lamber a ferida que o outro causou. Quando alguém te fala mal de outra pessoa, essa pessoa, e não do processo, como o Janderson disse, essa pessoa só está buscando aliado para lamber as feridas dela. Ok? Ser capaz de entender contexto e as razões pelas quais aquilo aconteceu. Porque às vezes foi uma falha, e todo ser humano falha. Atento aos desejos dos envolvidos. O que de fato você quer? Então pergunte sempre, o que você quer com isso? Onde é que você quer chegar? Qual é o problema que a gente precisa resolver aqui e agora? E qual é o mundo ideal? Como o mundo seria se esse problema não existisse? É trazer consciência, tá? Então o gestor tem que ter essa competência. E disposto a mudar a sua própria decisão. Às vezes você tem uma decisão que a própria companhia, a própria empresa tem, da política da empresa. A política da empresa fala sobre algo. E na política da empresa você tem que seguir algumas normas e padrões. Mas, dependendo do tipo de conflito que você está enfrentando, às vezes você vai precisar mudar a sua decisão. Você tem que ser um pouco mais flexível também. E aí cabe o seu bom senso de avaliar quando fazer e quando não fazer isso, tá? Como resolver ainda? Não ir para o enfrentamento. Você já viu alguém resolver um problema de briga, de discussão no enfrentamento? Geralmente não, porque quem está com a emoção da raiva, a flor da pele, quanto mais você falar, mais você está jogando querosene na fogueira. Promover colaboração. Então, quanto você pode ajudar na resolução desse problema, o quanto você pode ceder, o quanto a gente pode chegar no meio termo, tá? Então, mediação é isso. Diminuir a competição, ou seja, se está competitivo demais, não é um querendo ganhar, não pode ser um querendo ganhar do outro, senão vai aflorar cada vez mais. Acomodar bem os envolvidos. Por exemplo, se essas pessoas realmente não se suportam ficar no mesmo ambiente, você precisa arrumar um ambiente adequado para um ambiente adequado para outro, e deixar a poeira baixar até que essas pessoas consigam se resolver. Promover consenso, clareza, consentimento. Eu tenho consenso no que foi estabelecido aqui e garantir que essas pessoas cumpram o que foi acordado, tá? Então, você vai ter que mediar isso aí até que as pessoas comecem a entender, a ter clareza. Sair do âmbito emocional e ir lá para o âmbito da razão. Satisfação dos interesses, pelo menos se não totalmente, parcialmente. Sustentabilidade das decisões. Então, tem que sustentar o que foi decidido. Manutenção dos vínculos, ou seja, promover relacionamento e direcionar como lidar com os conflitos futuros. Ou seja, quando isso acontecer de novo, nós faremos isso e entrar num acordo, tá? Então, é assim que a gente começa a brincadeira de resolver conflitos. E aí, o que vocês estão achando até agora? Eu coloquei aqui também como evitar, mas acho que eu nem vou passar por isso aqui. Vocês nem querem saber como evitar conflito, né? Senão é muito conteúdo para hoje.
Como evitar conflitos? Atividade e autoestima. É garantir que as pessoas tenham um nível de autoestima para organizar as tarefas dela. Dê tarefas e permita que as pessoas tenham uma certa autonomia de organizar essas tarefas e depois ela venha te dar feedback. Caso contrário, se as pessoas não têm autonomia, se é um chefe que fica sempre mandando, ou se tem um chefe ali que fica sempre te mandando e não deixa você ter abertura para um determinado limite de liberdade, você vai se sentir pressionado e as tarefas realizadas sob pressão, quando eu falei de cobrança, geram a sensação de impotência. Estimular que as equipes e gestores possam acolher os profissionais e vivenciar as experiências de perdas e lutos. Às vezes as pessoas estão num momento muito complicado de luto, de perda, de alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, colaboradores que estão com problemas financeiros. Esses colaboradores, às vezes, está num problema de luto porque ele está tendo perda, perdeu o carro, teve que vender isso, teve que fazer aquilo, saúde, problemas de saúde na família, e aí acabou que ele precisou desfazer de um bem, também é um luto. Toda perda gera um luto, tá? Toda perda gera um luto e a pessoa precisa colher isso, ela precisa viver esse momento, e aí, se você não dá tempo para isso, acaba ficando complicado. Estimular a solidariedade, incentivo, reconhecer o esforço feito. Tem líder que nunca reconhece o esforço, porque tem muita intimidade com o liderado e acha que pode meter a porrada sempre e nunca fazer um elogiozinho. Mas você ganha muito fazendo esse reconhecimento. Valorizar e dar feedback, dar e receber feedback, pedir feedback. O que você está achando da minha gestão? O que você está achando do que a gente está promovendo? Olha só, a gente promoveu isso, se esforçou para fazer aquilo, então também receba feedback de coração aberto. Estimular estimular aí o incentivo a que os colegas incentivem uns aos outros mutuamente, garantir que todos invistam em qualidade de tempo, de vida, de saúde mental, estimule ali as pessoas a fazer uma ginástica laboral, a trabalhar as suas crenças, a trabalhar desenvolvimento de coisas que elas ainda não focaram, tá? Outra coisa, investir em dinâmicas de recrutamento, seleção assertivo, tudo isso faz parte dessa gestão. Fortalecer os canais de comunicação interna, divulgue, faça as pessoas entenderem o que está acontecendo na empresa, faça que as pessoas entendam o que está acontecendo no grupo. Eu estou falando de empresa aqui, gente, mas tudo isso aqui você usa na igreja também, tá? Você, por um acaso, for líder de igreja, você pode usar isso também. Garantir a colaboração e cumprimento dos códigos de conduta e de ética, o código do grupo, o código da empresa, o código daquilo que as pessoas estão envolvidas, os liderados estão envolvidos. E sempre que possível fornecer treinamento com flexibilidade, pensamento crítico, desenvolvimento de soft skills, né, que são competências comportamentais. Beleza? Bom, acho que aqui a gente conseguiu cobrir todas as soluções. Seguinte, vamos lá. Eu queria abrir aí para algumas perguntas aí. Se você quiser abrir o seu microfone, a sua câmera para a gente ouvir você falar, melhor. Mas se não, pode mandar no chat que a gente destrincha aqui, beleza? Queria abrir então aí uns 5 minutinhos aí para vocês fazerem perguntas, alguma dúvida que vocês tiveram, e a gente vai tentando cobrir aqui, tá bom? Assim, a gente está procurando fazer uma live, era para fazer em 1 hora, já são 1h25 de trabalho aqui, mas a gente quer cobrir para não deixar você na mão com o conteúdo que a gente prometeu, tá? A gente tem esse compromisso. E aí, vou te dar 5 minutos para isso, porque para que você também saia daqui o máximo possível orientado e também com as dúvidas sanadas. Abro a palavra aí para quem quiser. Levanta a mãozinha ou então coloca aí no chat. Aí o Janderson está dando a sugestão aí, ó. Escreve lá depois você escreve lá no grupo de WhatsApp lá, eu quero o mapa mental que a gente manda para você. Só se a gente tiver pelo menos 20 pessoas, né, Janderson?
Show. Ninguém tem perguntas? Está tudo certo? Tudo claro? Tudo beleza? Aproveita. Legal. Como ninguém se manifestou, eu vou fazer o seguinte. Ainda vou compartilhar com você aqui para você entender algumas soluções práticas, tá? Como é que a gente começa a brincadeira? Próximos passos aí. Você precisa começar a implementar essa questão da gestão de pessoas na prática. Cara, não importa se você tem uma empresa de 2 pessoas, não importa se você tem uma empresa de 200 mil pessoas. A gestão de pessoas é algo essencial e tem que ser na prática. E como que a gente faz isso? Primeiro, você precisa realizar um diagnóstico das pessoas. Janderson falou de perfil comportamental aqui. É necessário conhecer as pessoas. Como é que eu vou interagir com elas? Como é que eu vou saber das preferências delas de comunicação? Como é que eu lido? Se você falar grosso com uma pessoa que tem problemas com isso, vai gerar um outro problema. Como é que você sabe que essa pessoa não gosta que fala grosso com ela? Como é que você sabe se essa pessoa é uma pessoa mais prática ou se ela gosta de coisas mais detalhadas? Às vezes, os conflitos estão nisso, de você, às vezes, tentar acelerar o processo de uma pessoa de aprendizagem, só que o processo dela de entendimento é mais lento, porque ela não é dominante, ela é uma pessoa analítica, ela é uma pessoa de mais planejamento. E você está dando tarefa e está pedindo para ela fazer de imediato. Outras pessoas são pessoas que são mais rápidas e você está tentando fazer ela andar lento. Então, o DISC, que é o perfil comportamental, que vai te dar as 4 dimensões do comportamento, tá? Depois a gente pode fazer uma live falando só disso, do DISC mesmo, que é uma baita de uma ferramenta para gestão de pessoas, tá? A gente utiliza muito, desde o processo seletivo, até para a pessoa certa no lugar certo, até o feedback demissional da pessoa. É um direcionamento de carreira, a pessoa vai se entender. Então, primeiro você realiza o diagnóstico do perfil comportamental dos colaboradores. E como é que isso funciona? Você vai mapear as competências. Eu vou até abrir para você aqui o meu. Olha só, quão profundo é isso? Talvez você já conheça, mas vale a pena a gente falar. O meu perfil é comunicador executor. E esse relatório aqui é um relatório que, se todo colaborador tivesse para gestão de carreira, para gestão de pessoas, todo líder, se ele tivesse 2 colaboradores, isso aqui, ele com certeza sofreria menos. Aqui tem um descritivo, a partir do teste que eu realizo, de selecionar características, e aqui, ó, fiz em setembro de 2020, esse aqui. E aí eu tenho de março de 2021. Olha só, em setembro, eu estava naquele ambiente, nas condições que eu estava, como uma pessoa comunicadora executora. Hoje, março de 2021, o meu perfil alterou-se em algumas dimensões, porque o meio está exigindo de mim que eu tenha outras habilidades. Então, hoje, eu estou mais executor e comunicador. Ou seja, aqui tem todo um descritivo do que o Tarcísio é capaz de fazer, qual é a preferência comportamental do Tarcísio, quais são as subcaracterísticas dele, como um profissional hoje, como uma pessoa que eu posso contar, quais são as habilidades básicas, habilidades comuns, perfis, dimensões positivas e negativas de cada perfil comportamental, dominância, influência, estabilidade e análise, tá? Quais são as vantagens de ter o Tarcísio como colaborador e quais são as desvantagens que podem acontecer dentro do convívio com ele dentro da companhia, tá? E aqui são os indicadores. Esses indicadores, não dá tempo de eu falar aqui com vocês isso hoje, mas são indicadores situacionais. É como que ele está hoje para o trabalho, qual o pique dele para o trabalho, qual é a flexibilidade que ele tem hoje para absorver estresse, qual é a exigência do meio, o que ele está sentindo hoje que o meio está pressionando ele. Então, cada um desses indicadores aqui tem uma relação direta com a energia, que é o pique para o trabalho, a disposição para fazer. O aproveitamento, como é que ele se sente aproveitado nas habilidades que ele tem hoje. Moral, como é que ele se sente hoje autoaprovado naquilo que faz. Positividade, flexibilidade, amplitude, que é
quanto o ambiente está impactando hoje no que ele faz e o quanto ele se aprova com isso. E esse teste, pasmem vocês, é o que a pessoa diz sobre ela. Então, o gestor não vai estar julgando o que a pessoa é. Ela disse no teste como ela se considera no momento atual. E aí tem aqui, ó, como essa pessoa pode ser como líder, o que o meio está exigindo dela e como ela está hoje. Então, isso aqui é uma ferramenta excepcional. Estilo de liderança requerido. Por exemplo, no meu caso, um líder, para me motivar, ele precisa me orientar para a competição, ele precisa estar disposto a me dar tarefas concretas e práticas, ele tem que gostar de opiniões positivas, eu gosto de opiniões positivas, ou seja, tem que me dar reforço positivo. O meu sucesso não é confirmado pelos outros, eu não fico infeliz se alguém me desaprova, essa é uma característica minha. Também deve haver espaço para flexibilidade, ou seja, eu vou sempre querer dar o meu melhor e se a pessoa realmente não gostar do melhor que está recebendo, que ela procure outro melhor, porque eu não vou me importar, eu estou me entregando por completo. É o que está dizendo o teste. Então, assim, como essa pessoa é como líder, qual o estilo de comunicação dela, qual o ambiente de trabalho adequado para ela, como é que ela fica motivada, como é que ela se desempenha para a tarefa, tá? Qual o estilo dela de venda, se ela for um vendedor, o que motiva, o que valoriza, eficiência, entusiasmo, dinamismo, o que afasta essa pessoa, tá? Então, não ter domínio da situação, ser ineficiente, uma rotina de prestígio, insegurança. Ou seja, gente, aqui, ó, como que reage sob pressão. Esse teste é um teste assim, que dá uma anamnese aí, inicial de comportamento, dimensão comportamental, tá? Não é o teste de personalidade, porque o teste de personalidade que você faz em processo seletivo é feito por psicólogos, tá? Ele é aplicado por psicólogo. Mas esse teste diz que é feito por analistas comportamentais, coaches, mentores, tá? Então, olha só, como essa pessoa se relaciona com os outros. E aqui, lembra que eu falei lá no mapa mental de competências, desenvolvimento de competências? Essas são as competências. Então, aqui estão as competências. Tolerância. E aí ele vai dizendo o quanto essas competências, que são competências de dimensões comportamentais no trabalho, estão altas, baixas, precisam de melhorias. E no final tem os talentos, área de talentos. A área de talentos assim, é o que o meio está exigindo de mim e aquilo que eu estou dando, que eu me considero hoje. Então, o que eu considero que o meio exige é aquilo que eu considero que eu posso entregar. E aí, fazer um plano de ação, de desenvolvimento individual, para talvez diminuir uma competência e aumentar outra para manter um equilíbrio das competências numa dimensão em que a minha função me exige. Então, por que as pessoas hoje estão sofrendo drasticamente com os conflitos? Porque elas não se conhecem. E pior ainda, se elas não se conhecem, elas também não vão deixar que as pessoas as conheçam, vão ser julgadas. E quando uma pessoa é julgada, ela se bloqueia ou ela arruma treta. Ela vai arrumar treta. Pode ter certeza. Então, competências, gestão por competência é paralelo à gestão por desempenho. Gestão por desempenho é dar resultado, é número, é venda, é fazer aquilo acontecer. Gestão por competência é o que motiva essa pessoa no dia a dia a se relacionar com outros e consigo mesmo. Então, tem lá competências organizacionais, competências técnicas, competências comportamentais, que são importantes aí. Então, o primeiro passo é você fazer o diagnóstico do time. O time precisa ser diagnosticado. E também o gestor, você também precisa ter esse mapa para você se fazer conhecido, saber seus pontos fortes e pontos de melhoria. Pesquisa de clima. Não importa se você tem 2 ou 200 funcionários, precisa saber o que eles pensam a respeito da sua organização ou da sua liderança. Tem metodologia para isso também. Pesquisa de clima pode ser um formulário do Google, pode ser um formulário impresso. Você precisa fazer isso. Você vai estar evitando e implementando soluções proativas de gestão de conflitos, tá? E aí, realizar a avaliação de desempenho. Pesquisa de clima é o que as pessoas dizem sobre a companhia, sobre a liderança. Pesquisa de avaliação de desenvolvimento, de desempenho, é como o gestor avalia as pessoas. Se você não tem um mapa de avaliação de pessoas,
você está gerenciando no escuro. Ok? Fechou? Legal. Beleza, a gente pode compartilhar lá, tá, Patrícia? A gente compartilha lá, pesquisa de clima lá também, com vocês no grupo. Vou mandar um modelinho lá, mesmo no Excel, uma pesquisa de clima, bem bacana. Eu tenho aqui modelos de 5 perguntas a 53 perguntas numa pesquisa de clima, tá? Agora, Tarcísio, entendi, bacana, massa. Vou receber o mapa, ok. E o que eu faço agora? Você precisa entrar em ação. Não adianta nada você ficar aqui 2 horas comigo. E aí eu queria agradecer muito você pela sua paciência, por estar aqui agora. São 29 pessoas, de 29 a 30 pessoas que entraram aqui e não saiu ninguém, gente. Sucesso total, parabéns. Isso mostra que o conteúdo realmente está sendo relevante para vocês. Grato, muito grato por realmente você se aplicar aqui e participar com a gente, tá? O que você precisa fazer agora? Você precisa agir. Dentro da perspectiva de perfil comportamental, é a primeira coisa que eu posso te dar. Eu poderia te oferecer um monte de coisa, falar, olha, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Faz primeiro isso agora, age agora. Você precisa fazer esse teste. Faz o teste de análise comportamental, porque você aí vai ter assertividade. E é o seguinte, aqui não funciona assim, de você tem o teste e você vai ler o teste e você se vira com o teste. Não. Comprometimento de profissionais da área de recursos humanos e de analistas comportamentais, de psicólogos que se prezam, é você fazer a pessoa entender e montar um plano de ação para ela daquilo que ela precisa melhorar. Esse é o ideal. A gente faz consultoria aqui em empresas fazendo exatamente isso. É pegando mesmo, fazendo diagnóstico, falando assim, ó, ponto de melhoria, vamos para lá. E a gente dá um plano, trabalha um plano de ação para ajudar as pessoas a se desenvolverem e acompanha elas no desenvolvimento, tá? Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa adquirir um teste como esse. Você tem vários aí no mercado. O da Solids, como o Janderson colocou aí, ele tem 97% de assertividade nesse diagnóstico aqui, com a personalidade, se você realmente fez o teste como deveria ter sido respondido, tá? Então, tem gente que chega aqui, ó, não fala, zera esses pontos negativos de cada dimensão de comportamento. Por quê? Porque ela não quer falar sobre os adjetivos negativos que ela tem. E isso prejudica, porque ela está inibindo que ela possa receber uma orientação, tá ok? De melhoria. Então, a gente faz um PDI a partir desse diagnóstico. Quando você faz uma análise com a pessoa, você vem para as competências e levanta com ela assim, qual dessas competências você gostaria que está baixa, que você gostaria de melhorar e que se a gente fizesse um plano de 2 a 3 meses, você equalizaria melhor essa roda, gastaria menos energia e se desgastaria menos naquilo que você faz hoje. Então, a gente apoia as pessoas em fazer um plano de desenvolvimento individual. Como é que funciona isso? A gente é representante assim, eu não vendo plataforma, não vendo teste, não faço nada disso. Mas aí, pensando na praticidade de vocês hoje, que a gente usa isso para os nossos clientes, tá? Na praticidade de te ajudar, já de início, a conhecer o seu perfil, e se você quiser também adquirir para os seus colaboradores, a gente faz o seguinte, ó, cada teste desse ele custa em média R$297. Quando a gente aplica, o gestor paga por cada colaborador. A gente atende, por exemplo, empresas com 60, 70 pessoas. Então, ele paga esse valor. Mas, como a gente tem aqui uma turma boa, grande, que quer se desenvolver, e o nosso objetivo de vida aqui da nossa empresa é gerar cada vez pessoas mais satisfeitas no trabalho, não que elas não tenham conflitos, mas é saber o que elas fazem quando o conflito vem. O problema não é você ter problema, o problema é o que você faz quando o problema aparece. E aí tem um outro problema. Se você não faz nada quando o problema aparece, você continua sendo o problema. Não é que você está tendo problema, você continua sendo o problema. Porque você vai gerando e ampliando e acumulando mais problemas. Se você quiser comprar o teste, a gente te disponibiliza, tá? E disponibiliza aqui na plataforma da Solids, a gente vem aqui e disponibiliza para você, que são muitas pessoas que fazem o teste aqui.
a gente disponibiliza, eu faço sempre cíclico, fazer o teste de perfil comportamental para saber o quanto eu evoluí, eu consigo comparar o teste anterior com o teste atual, tá? Então, isso é se preocupar com a carreira. Isso é se preocupar com a visão de futuro profissional minha e dos meus colaboradores, ok? Aqui na empresa todo mundo faz, todo mundo que tem desejo de crescer profissionalmente precisa entender para onde está indo e o que está fazendo. Se você quiser adquirir esse teste aqui, eu vou botar lá no grupo de WhatsApp, aliás, eu vou colocar aqui o link para você. O link de pagamento, você vai pagar R$ 97,00. Isso aqui é menos do que você gasta dentro de um almoço aí com família, dentro de uma saidinha para o cinema em companhia, tá? Você gasta mais do que isso aqui. Mas invista no seu futuro, invista nas suas habilidades. Conhecendo as suas habilidades aqui, você vai ser capaz de ajudar outras pessoas. Uma máxima que eu utilizo sempre, gente, e é isso eu levo para a minha vida. Quando eu infartei, tentando ajudar pessoas, eu descobri que eu não estava me ajudando. E quando eu fiz isso, eu entendi que não consigo ajudar ninguém se eu não me ajudo primeiro, tá? Então, te mandei o link aí no chat, vou te mandar lá no WhatsApp também. Se você quer adquirir, você vai lá, faz o pagamento lá nesse chat aí, nesse link aí, coloca seus dados lá, e aí a gente vai te ativar no privado e vai fazer com você um acompanhamento. Qual é o meu compromisso com você? Você fazendo o teste, criando o teste, eu vou fazer uma sessão, a gente vai abrir uma live aqui, abrir aqui no privado, uma sessão para te ensinar a ler o seu teste de perfil comportamental, te dar uma devolutiva sobre as melhorias que você precisa para a sua gestão de carreira, para o seu crescimento profissional. Beleza? Quero te agradecer mais uma vez, por todo sua paciência, seu tempo aí. Abre a câmera aí para a gente te ver, para a gente saber que você está aí. Eu sei que é tarde, mas a gente quer tirar uma foto com você para poder marcar nas nossas vidas esse momento aqui hoje. Agradecer nosso time aí. Gente, muito prazer em conhecer vocês. Se fez sentido para vocês, quero que vocês deem feedback. Segue a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo lá. Training Expert, né? Training Expert, vai lá no Instagram. Coloca aí o Instagram depois no chat também, aí, se a gente puder. Queria te agradecer muito, todo o time, todos vocês que estão aí sendo profissionais no ambiente de vocês, nas empresas de vocês. Eu não me canso de apostar no ser humano. Eu acredito no ser humano, acredito no agente humano, acredito em vocês que propuseram ser líderes e está aqui até agora fazendo por onde também afetar a vida de outras pessoas, tá bom? Gratidão extrema a vocês e a gente volta também com outros conteúdos. Se você quiser sugerir também lá no chat, lá no WhatsApp, também conteúdos que a gente pode produzir para vocês, fiquem à vontade. Faremos com o maior prazer do mundo, tá bom? Obrigado, Janderson. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Se você realmente gostou, siga a gente nas redes sociais. O Instagram está aí. Divulgue também. Em breve, a gente já vai estar preparando outras aulas aqui para você. Então, se você quer se manter atualizado,